Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esses momentos, Senhor, de estudo que aprendemos da Tua palavra, Deus. Sou grata, Senhor, pela vida de cada um desse grupo, pela vida da liderança também, do pastor, da Lidiane, do Ricardo, de toda a equipe, Senhor, que coordenou junto com eles, ó Pai, esse estudo. Foi uma bênção, eu acredito que tenha sido bênção, não só para mim, mas na vida de muitas pessoas. E que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando. Muito obrigada, Senhor, porque até que o Senhor nos ajudou. Estamos com saúde, Senhor. Como o pastor falou, não sei se alguém pegou esse vírus, né? Infelizmente eu peguei, mas eu estou aqui para honrar o teu santo nome, agradecer, porque o Senhor me livrou de coisas piores. Amém. E que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, e nos livrando de todo o mal, e que o próximo estudo seja uma bênção também, como esse foi. Por isso eu te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Vanessa, por ter trazido essa oração aí tão maravilhosa, né? E os outros que quiserem orar aí, a gente vai ter outro estudo mais para frente, né? Fiquem à vontade, tá bom? A gente aqui é bem democrático nesse sentido para abrir o microfone e falarmos o que sentimos. Muito bem, meus queridos. Hoje nós chegamos à última lição. O Ricardo vai compartilhar a tela aí. E eu prometi semana passada, né? O Cleiton foi o instrutor, mas eu interferi ali e nós falamos um pouquinho sobre o batismo do Espírito Santo. E nós falamos sobre o dom de línguas, né? E hoje eu vou falar mais um pouquinho, tá bom? Eu trouxe aqui um estudo bíblico. Sim, Vanessa, você... Tá bom, não tem problema não, Vanessa. Ela está dizendo que vai fechar o vídeo, não tem problema não. Tá bom. E eu trouxe um estudo bíblico aqui para nós, que é sobre o dom de línguas, tá? Por quê? É importante a gente entender isso aí bem claramente, porque tem muita controvérsia aí, né? Algumas religiões, denominações acham isso importante e querem utilizar o dom de línguas como uma forma de batismo do Espírito Santo. E quem não fala línguas estranhas, né, não tem o batismo do Espírito Santo. Isso não é bíblico, viu, irmãos? Isso não está na Bíblia, é até uma forma de segregação na igreja, eu vou comentar isso. Eu respeito, eu já disse semana passada que eu respeito, mas eu acho errado, não está na Bíblia, né? Não tem base bíblica, tá bom? Então hoje nós vamos aí, Ricardo, pode compartilhar a tela para nós? Isso. Nós temos a lição 27 aí, que é um ministério para todos. Tá bom? Ministério para todos é aquele em que Jesus, ele abre para nós, né? Então vamos à primeira pergunta ali. O que, de acordo com a afirmação de Jesus, devemos ser, né? O que nós devemos ser nesta terra? Vamos lá em Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14. Vamos abrir aí, Ricardo. Então diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, né? Não se pode edificar uma cidade edificada sobre o monte. Então vejam, só um minutinho aqui, irmão. Desculpe, eu pedi ajuda aqui. Então, esse texto aqui está falando duas coisas para nós. Primeiro, nós somos o sal da terra, né? E segundo, nós somos a luz do mundo. Então, já respondendo aqui, Ricardo, pode passar aqui, a próxima, aí vem a resposta, né? Que o que, de acordo com a afirmação de Jesus, nós devemos ser o quê? O sal e a luz. Por que o sal e a luz, irmãos? Porque o sal, ele, antigamente, era um produto raro e valioso.
era tão valioso que ele servia para salário das pessoas. A própria palavra salário vem do sal, né? Salário, salário, né? Então as pessoas recebiam o seu rendimento ali em quilos de sal, 1 quilo, 2 quilos, era um pagamento pelo trabalho exercido por ela. Isso porque o sal era muito valioso, porque o sal ele trazia sabor à comida, hoje também, né? Comida sem sal não tem graça, né? Então Jesus compara ali a nossa vida ao sal da terra, que traz preciosidade e traz também sabor. E a luz do mundo, porque nós devemos demonstrar ao mundo quem nós somos, quem é Jesus, mostrar para as pessoas quem é Jesus Cristo. Então a luz deve também iluminar este mundo em trevas. Então nós somos o sal e somos também a luz do mundo, correto? Vamos à segunda pergunta, Ricardo? Quando é que o crente se torna a luz do mundo? Está lá em Atos 1, verso 8. Vamos ler lá? Olha o que diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então vejam, aqui Jesus mesmo está falando que vai descer sobre nós quem? O Espírito Santo, não é? Nós temos que receber o Espírito Santo. Temos que ser batizados pelo Espírito Santo. Então já vem a resposta ali, Ricardo. Quando é que o crente se torna a luz do mundo? Ao receber o quê? O Espírito Santo. É a letra A, né? Pode colocar ali, Ricardo? Letra A? Isso. Então vejam, o crente, ele se torna a luz do mundo quando ele recebe o Espírito Santo. Agora, pastor, o que é receber o Espírito Santo? O que é ser batizado pelo Espírito Santo? Inclusive, a segunda está errada. Receber o dom e falar em línguas. Aí vem o estudo do dom de línguas, o verdadeiro dom de línguas. Então, eu queria fazer um parênteses aqui e abrir para vocês 5 regras. Não está aqui, tá? Não vou compartilhar essa tela, mas nós temos 5 regras a serem seguidas no uso de dom de línguas. Então, por exemplo, a primeira regra, quando se fala na igreja, está lá em 1 Coríntios 14, 27, quando se fala na igreja, no máximo 3 pessoas é que falam. Devem falar de forma sucessiva e organizada. Uma de cada vez, está lá em 1 Coríntios 14, 27. Segunda regra do dom de línguas. Deve haver um tradutor, um intérprete. Está lá em 1 Coríntios 14, 28. Então, tudo que é falado na igreja deve haver um intérprete. Tá bom? Terceira regra. Precisa ser entendido por todos. Está lá em Atos 2, 9 a 12. Então, não adianta eu falar uma língua estranha aqui, ou uma língua diferente. Por exemplo, eu falar o Pai Nosso em grego, que eu aprendi no seminário, né? Pater, Remon, Ronentos, Uranos. Vocês não vão entender. Vocês não vão compreender. Então, eu tenho que traduzir isso para vocês. Eu tenho que interpretar isso para vocês. E isso precisa ser entendido por todos. Quarta regra, deve cumprir o papel de edificar a igreja, certo? Não está subordinado ao dom de profecia. Então, tem que edificar a igreja. E a quinta regra, ser enriquecido pelo amor aos irmãos. 1 Coríntios 13, verso 1 a 9. Certo? Então, irmãos, existem outros aspectos. Eu vou mandar para vocês, viu, Ricardo? A gente vai preparar aqui esse PowerPoint, essa apresentação, e a gente vai mandar para eles no grupo sobre o dom de línguas. É um estudo bíblico que não tem aí na lição, mas é importante, né? Por exemplo, em Efésios 40, diz que a gritaria não faz parte da manifestação do dom. Está bem claro lá em Efésios. Em Gálatas 5, a pessoa tomada pelo Espírito Santo tem paz e domínio próprio. Então ela não fica caindo pelo chão, se remexendo, né? O dom de línguas não provoca desordem na igreja. Em 1 Coríntios 14,
versos 33 e 40, diz que Deus não é confusão, Deus é um Deus de paz, de harmonia. Diz que o Espírito Santo também é concedido aos que obedecem a Deus. Então, aqueles que são possuidores do Espírito Santo guardam todos os mandamentos. É importante frisar isso. Está lá em Tiago 2:10. O fato de alguém falar em línguas não prova que ele tenha... Aliás, o fato de alguém não falar em línguas não prova que ele não tenha sido batizado pelo Espírito Santo. Porque na Bíblia tem pessoas que falaram em línguas, aliás, que não falaram em línguas, mas que foram batizados pelo Espírito Santo. Por exemplo, Atos 8:17, os samaritanos, Maria, Lucas 1:35, o próprio Jesus. Jesus nunca falou em línguas. Será que ele não era batizado pelo Espírito Santo? Então, essas coisas, nós vamos preparar esse estudo e vamos mandar para vocês no grupo de estudos lá, para vocês entenderem o que é o verdadeiro dom de línguas e o falso dom de línguas, tá bom? Só para a gente não sair da lição de hoje. Então, vamos voltar lá, Ricardo? Vamos voltar lá no compartilhamento de tela aí. Então, nós respondemos a segunda pergunta, vamos para a terceira agora. Marque a alternativa falsa. Agora vamos ver a falsa. Qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? Está em Gálatas 5:22-23 e 1 Coríntios 12:7-11. Vamos lá? Primeiro Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então vejam, esses são os frutos do Espírito. Não fala aqui dom de línguas, certo? Outra característica do Espírito Santo, 1 Coríntios 12:7-11, Ricardo. 1 Coríntios 12, pode passar. Isso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Olha aí. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, eu já vou falar sobre isso. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vejam, esse texto aqui está falando aqui sobre a variedade de línguas. Se a gente for lá em 1 Coríntios 13, né? Aliás, 1 Coríntios 13 não, desculpe. Lá em Marcos 16, verso 17, se você está com a sua Bíblia aí, abra, por favor. Não está aí no PowerPoint, que eu sei que eu não passei isso para o Ricardo, mas a gente vai botar lá no grupo de estudo. Então, Marcos 16, verso 17. Olha o que diz aqui. 16, 17. Diz o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, irmãos. Então, veja, aqui em Marcos 16, 17, alguém pode falar assim, pastor, está vendo aqui, ó, vai falar em novas línguas. Mas a gente tem que entender o seguinte, irmãos. No grego, existem duas palavras que significam novas, tá bom? Existe a palavra neos, que até a gente fala neonatal, né? Um novo Natal. E existe a palavra kainos, que também é novo em grego. Agora, qual a diferença entre as duas? O neos é algo que é novo, que não existia antes, correto? É novo agora, e é novo mesmo, é a primeira vez que ele aparece. O kainos, ele é algo novo, mas que já existia. Por exemplo,
eu comprei um carro novo. Se eu falar essa frase para vocês, né? Eu comprei um carro novo. Esse carro pode ser zero, pode ser a primeira vez que ele está sendo usado, como pode ser também um carro que não é zero, mas que eu comprei meu novo. Ele é novo para mim, correto? Então, Kainós é o segundo aí, é o carro que eu comprei que antes era de alguém. Ele já existia antes, mas eu comprei ele agora. Por que eu estou explicando isso? Porque quando fala aqui novas línguas, são línguas que já existiam antes e que agora eu aprendi a falar, são novas para mim. Por exemplo, eu não sei falar alemão, mas se eu aprender a falar o alemão, é uma nova língua, tá entendendo? Uma nova língua. Mas ela não existia antes? Não, ela já existia. Eu só aprendi a falar ela a partir de agora. Então ela é nova para mim. Eu aprendi agora, ela é nova para mim. Eu não sei se está dando para entender. Se alguém quiser levantar a mão e fazer pergunta, pode fazer, tá bom? Mas o termo que está aqui em Marcos quer dizer nova língua que já existia antes. Não é uma língua que nunca existiu, correto? É uma língua que já existia antes. Então vamos voltar lá, Ricardo, e responder a pergunta. Vamos responder a pergunta lá 3. Pode compartilhar aí? Marque a alternativa falsa. Vamos lá? Então, marque a alternativa falsa. Qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que aceitam? Então, a resposta certa é a última. É falsa, né? É controlador, dominador, impaciente, impulsivo. Isso tudo não é dom do Espírito Santo. As outras todas são verdadeiras. Desenvolve o amor verdadeiro, o amor altruísta, tem alegria no coração, desfruta de paz, torna-se bondoso, amável, paciente, equilibrado, manso, fiel, é capacitado com os dons espirituais. Todas essas são verdadeiras. A única que está errada é a última. É controlador, dominador, impaciente e impulsivo. Correto? Então, vamos para a próxima aqui, a quarta. Quarta questão, vamos lá. Quais são os dons de capacitação na igreja e qual o seu objetivo? Vamos lá em Efésios 4, 11 a 15. Efésios 4, 11 a 15. Diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Aí falando da edificação, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, veja, tem muita coisa aqui nesse texto para a gente aprender. Primeiro, os dons espirituais são variados. Eu diria para vocês que são infinitos. Sabe um dom que você pode ter? Que muita gente fala assim para mim, pastor, eu não tenho dom nenhum na igreja. Eu não sei pregar, não sei cantar, não sei passar uma lição, não sei dar estudo bíblico. Mas você sabe rir, você sabe dar um sorriso, você sabe ser simpático, né? Você sabe ser carinhoso, você sabe ser amável. Tudo isso é dom do Espírito Santo. E Deus dá o dom para cada um. E podemos ter mais de um? Podemos. Podemos pedir mais dons? Podemos. Deus dá. Conforme a gente vai desenvolvendo, Deus dá mais dons para nós. Para que servem os dons? Olha aqui, ele fala. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, se nós recebemos um dom, irmãos, isso aqui é importante frisar, e não desenvolvemos para a edificação da igreja, Deus vai tirar aquele dom de nós, certo? Vai minguar, vai morrer aquele dom.
E nós vamos ficar como crianças agitadas ao vento, né? Como palha ao vento. E aí vem uma pequena uma orientação errada bíblica, né? Pela artimanha dos homens e com astúcia induzindo ao erro, e a gente acaba entrando naquele fator ali e indo naquele erro, achando que estamos no caminho certo e não estamos. Por quê? Não desenvolvemos o dom que Deus nos deu. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Deus dá para cada um de nós, seja qual for o dom, não é? Deus dá e a gente tem que desenvolver esse dom, senão a gente vai perder e Deus vai cobrar isso quando ele voltar nessa terra. Jesus vai cobrar isso, tá bom? Vamos passar então a resposta lá, Ricardo? Quais são os dons da capacitação na igreja e qual o seu objetivo? Bom, todas as alternativas, a última questão, né? Todas estão corretas. Então, olha só, dons para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. O objetivo dos dons é aperfeiçoamento dos crentes para desempenho do serviço. O objetivo dos dons é edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. O objetivo é capacitar a igreja, instruí-la para que não seja enganada por qualquer doutrina falsa. Então, vocês agora estão preparados para enfrentar uma oposição. Alguém vai chegar para vocês e vai falar assim, não, olha, isso aí que você está falando está errado. Não, está aqui, ó, está na minha Bíblia. Eu estudei isso. Você está preparado, você recebeu um dom e agora você tem que desenvolver esse dom. Você tem que estudar mais, se aprofundar. Porque se você parar aqui e deixar, né, correr sem se preocupar, você vai perder esse dom. Correto? A gente tem que desenvolver os dons. Vamos à quinta pergunta, Ricardo? Olha, a quinta pergunta diz o seguinte: assinale o dom que Deus considera mais importante de acordo com 1 Coríntios 13, 1 a 3 e verso 13. Vamos lá? Diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Então, a resposta certa lá, Ricardo, assinale o dom que Deus considera mais importante de acordo com 1 Coríntios 13, é o dom do amor. O dom do amor, né? Por quê? Os outros são importantes? São. O dom de cura, o dom de línguas, não línguas estranhas, agora a gente aprendeu. É língua pré-existente, ou língua que eu não sei falar, mas Deus me dá capacidade para eu aprender, ou me dá um milagre para eu falar ali, pregar naquela língua e as pessoas me entenderem naquele idioma materno deles. Entenderam? Esse é o verdadeiro dom de línguas. O dom de ensinar, o dom da palavra, todos são importantes, mas qual é o mais importante? O dom do amor. Porque Deus é amor, né? Deus amou o mundo, então Deus ele só é amor. Se a gente pudesse resumir a Bíblia numa palavra, era amor. Essa é a palavra que Deus quer que a gente aprenda nessa noite. Vamos à sexta pergunta, Ricardo? Se alguém tiver uma pergunta aí, Ricardo, me ajude, tá? Você me interrompe e a gente para aqui para ouvir a pergunta, como a gente sempre faz. Ok. Sexta pergunta. O que Deus espera de mim quando descubro meus dons? 1 Timóteo 4, verso 14. Vamos lá? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Olha que isso aqui
Isso aqui é muito grave, hein? Não te faças, eu vou ler de novo. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido, mediante profecia, com a imposição das mãos e do presbítero. Então, queridos, existe uma chamada de atenção. Existe aí uma orientação. A gente precisa tomar cuidado com o dom que a gente recebe. Mas espera aí, pastor, e se eu recebi um dom e não sei que recebi? Ora, você vai saber, porque você sabe, os dons são infinitos. Quer ver um exemplo? O cristão, ele deve, a gente aprendeu isso, né? O cristão, ele deve se vestir diferente do mundo. Então, sem extravagância, sem mostrar o corpo, sem coisas que chamam a atenção, sem ostentação. Então, quando a gente se veste na simplicidade, bonitos, mas na simplicidade, a gente acaba sendo diferente. E isso é um dom. As pessoas notam, nossa, mas você se veste diferente, você usa um vestido diferente, uma roupa diferente, um vestuário diferente. Por quê? Isso é um dom. E aí você começa, a partir daquele dom, pregar o evangelho, edificar a igreja, edificar a Deus. Está vendo como é que as coisas são importantes? Então existem milhões, milhares, infinitos dons. Basta a gente querer saber qual o nosso dom e saber que eu preciso utilizar. Então a pergunta é, o que Deus espera de mim quando descubro meus dons? Que eu, o quê? Use, o segundo, né? Pode botar aí, Ricardo? Que eu use os dons espirituais no serviço cristão, tá? A primeira está errada, que eu utilize os dons apenas para mim? Está errado. A terceira, que eu utilize os dons para obter vantagens? Está errado. Que eu use os dons apenas para mostrar às pessoas que eu possuo o Espírito Santo? Está errado também. E a única certa seria a 2. Tá bom? Alguém quer falar aí? Abrir o microfone? Acho que não, né? Então vamos seguindo, Ricardo. Vamos à 7ª pergunta. O que a Bíblia diz que somos após o batismo? Então vejam, nós temos que prestar atenção o que nós somos depois de sermos batizados. 1 Pedro 2, verso 9. Vamos lá? 1 Pedro 2, 9 diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vejam, quando Deus nos separa do mundo, né, nós somos uma raça eleita. Nós somos um povo santificado. Eu não estou dizendo santo, puro, perfeito. Ainda continuamos pecadores, carecemos da graça de Jesus, mas nós somos separados por Deus. Então temos uma qualidade especial, correto? E isso é um dom de Deus. Então a resposta certa lá, Ricardo, o que a Bíblia diz que somos após o batismo, a resposta certa é a última questão. Porque todas estão corretas, todas as alternativas estão corretas. Vejam, tornamos um povo de propriedade exclusiva de Deus? Sim, é exclusividade. A partir de agora, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tornamos o sacerdócio real? Sim, somos sacerdotes de Deus. Tornamos proclamadores do Evangelho? Sim, temos que pregar o Evangelho. Tornamos nação santa? Sim, não é perfeição, mas é procurar a santidade todos os dias, sermos santos, não usarmos das coisas do mundo, correto? Não tem perguntas? Então vamos seguindo aqui, tá bom? 8ª pergunta, Ricardo. Qual é a missão que recebemos de Jesus hoje? Mateus 28, 19 a 20. Olha o que diz aqui. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado,
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então vejam, meus queridos, nós temos uma missão. Você tem uma missão. Pastor, mas eu não sou batizado, eu não estou indo à igreja, eu fiz coisa errada. Querido, não importa. Não importa. Você vai, né, seguir o caminho de Deus. Se Deus quiser, se orientar, né, ser batizado em nome de Jesus. Mas, por enquanto, você pode receber a missão e cumprir a missão de Deus? Sim. Então, você tem que ir e fazer discípulos, pregando o evangelho, batizando as pessoas. Tá? Vamos lá, a resposta, Ricardo? Então, o que eu tenho que fazer após? Qual é a missão que Deus me deu hoje? Todas as alternativas estão corretas. Todas. Por quê? Eu tenho que ir fazer discípulos em todas as nações? Sim. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus? Também. Eu tenho que batizar discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Eu tenho que ensinar as pessoas a obedecerem a palavra de Cristo? Também. Então vejam, a partir de agora, você é um missionário de Jesus. Pastor, mas é muito pesado isso, como é que eu vou conseguir? É o dom. Você peça a Deus, Senhor, eu quero pregar o evangelho, eu quero ensinar as pessoas, eu quero estudar a Bíblia com alguém no WhatsApp, mandar uma mensagem no Facebook, no Instagram. Você tem 1001 maneiras de pregar o evangelho. Para aqueles que estão saindo de casa, estão indo, pode falar no ônibus com alguém, né? No trem, nas barcas, no metrô, aonde você estiver no seu trabalho, com a sua vizinha. Né? Você pode pregar para os seus vizinhos, ser luz nesse mundo. Nós somos luz e sal da terra, vimos isso. Então, aonde estivermos, nós temos que ser missionários para Jesus. Tá bom? Então, eu conto com vocês com isso também. Tá certo? Deixa eu contar uma experiência aqui, antes de passarmos para a nona pergunta. Teve uma vez que eu estava numa igreja, não era aqui, era em outra cidade, e uma irmã me procurou assim, pastor, eu não tenho dom nenhum. Eu já tinha falado isso, mas eu vou contar a história dela. Aí eu falei para ela, eu sabia que ela cozinhava, fazia muito bem comida, fazia pão integral, maravilhoso, né? E aí eu cheguei para ela e eu lancei um desafio. Falei, irmã, a senhora sabe cozinhar, não sabe? Ah, isso eu sei, pastor. Cozinhar eu sei. Então, a senhora vai pegar sexta-feira, vai fazer aquele pão bem gostoso, tá? Abre a janela e deixa o vento bater e o cheiro do pão chegar na vizinha. Aí eu falei, faz isso. Ela, dá para fazer? Não, dá, tranquilo. Meu pão é cheiroso, vai dar certo. Aí ela fez. Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ela me procurou. Ela falou, desesperada, né? Porque ela não sabia dar estudo bíblico. Ela falou, eu não sei dar estudo bíblico, não me peça. Aí ela me procurou. Falou, pastor, eu estou desesperada. Eu falei, por quê, irmã? Olha, eu fiz o que o senhor pediu. Eu fiz o pão, né? Abri a janela e a vizinha veio e disse que o pão estava muito cheiroso. Aí eu expliquei para ela que era sexta-feira, que estava fazendo pão para o sábado e que eu no sábado eu não fazia pão. Aí ela começou a me perguntar, o que é sexta-feira? O que é sábado? Aí eu estou desesperada, pastor. Eu falei, calma, calma. Vamos fazer o seguinte, a senhora pega, vai lá na igreja, peça alguém para ir junto com a senhora para dar estudo bíblico para ela. E a senhora vai aprendendo, vai ouvindo, aprendendo. Ou seja, irmãos, em 3 meses a vizinha se batizou, ela aprendeu a dar estudo e passou a ser missionária, passou a pregar o evangelho. Então vejam, o que você faz é um dom, é dom de Deus. Ah, eu sei costurar, pastor, eu sei fazer crochê. Então você vai fazer crochê para Jesus. Você vai fazer o crochê ali e vai chamar as pessoas para ensinar a fazer crochê. E ali você vai ensinando, falando e já falando de Jesus. Puxa o assunto para Jesus, né? Então vejam, tudo é dom. Tudo que nós fazemos é um dom. É dom de Deus. Tá? E a gente pode usar isso para a pregação do evangelho.
Então, Ricardo, vamos lá na nona pergunta lá. A nona pergunta, ela diz o seguinte: como o evangelho foi pregado depois que Cristo subiu aos céus? Está lá em Atos 1, verso 8 e 1 Pedro 1, verso 12. Vamos lá? Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E agora vamos ler 1 Pedro 1, verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Queridos, vocês sabiam que os anjos pedem para Deus para pregar o Evangelho no nosso lugar? Porque eles veem que a gente está negligenciando, a gente não prega, a gente não fala. Ah, eu tenho medo, olha, eu não sei pregar, eu não sei falar. Então os anjos veem isso e ficam atônitos e falam assim: Senhor, para Deus, né? Senhor nosso Deus, deixa-nos pregar, deixa-nos falar para aquela pessoa que está precisando ouvir que o meu servo ali não quer pregar. Mas Deus fala assim para eles: não, Senhor, isso aí é responsabilidade e privilégio dos homens, meu e seu. Então, meus queridos, Deus deu esse privilégio para nós, de pregarmos o Evangelho. É um privilégio, sabia? Você ajudar alguém na salvação daquela pessoa. E se a gente negligenciar, nós vamos ser cobrados disso, sabia? Na nossa família, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos da internet, do trabalho. Onde estivermos, nós temos que pregar o Evangelho. Por isso que ele fala: recebereis poder. E se você pedir, meu amigo, Deus vai te dar poder do céu para você pregar o Evangelho. Tá bom? Então vamos lá. Pergunta número 9, Ricardo. Como o Evangelho foi pregado depois que Cristo subiu aos céus? Pelo poder da sabedoria dos homens? Não. Pelo ministério dos anjos? Também não. Por pessoas cheias do Espírito Santo? Sim, é essa aí. Tá? Pelo Espírito Santo? Também não. Nenhuma das anteriores? Não, também não. Então a resposta certa, Ricardo, é por pessoas cheias do Espírito Santo. Não é só pelo Espírito Santo, ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Tá bom? Então, queridos, nós temos que prestar atenção nisso. Pessoas cheias do Espírito Santo. Ah, pastor, mas como é que eu faço para me encher do Espírito Santo? É pedindo, buscando, Senhor, manda a porção dobrada do teu Espírito para que eu possa pregar o Evangelho. E Deus vai mandar, meus queridos. Deus vai mandar. Vamos Pastor, aí a pergunta. Oi, boa Gessiana, né? noite. Isso. Eu queria fazer uma pergunta relacionada mais ou menos a essa questão, que é sobre a questão, a pergunta seria, quando a gente pode se sentir, como a gente se sente ou sabe que foi batizado pelo Espírito Santo? Ótima pergunta, muito boa mesmo. Veja, em primeiro lugar, Gessiana, você tem que ter contato com ele, né? Eu não sou batizado por uma coisa ou um ser que eu não conheço, né? Por exemplo, desculpe eu estar usando o seu exemplo, né? Você está se preparando para o batismo. Você vai escolher um pastor para te batizar que seja teu amigo, que te conheça, né? Que conheça um pouco da sua história, né? Você não vai procurar qualquer pastor, qualquer pessoa para te batizar. Então o Espírito Santo é a mesma coisa. O primeiro passo é eu conhecer ele. Como é que eu conheço o Espírito Santo? Comunhão diária, né? Contato com ele, conversando com ele, pedindo orientação, pedindo a bênção, pedindo o batismo dele. E quando eu receber o batismo, eu vou saber, naturalmente.
Quer ver um exemplo? Eu conheci uma pessoa que era muito dada à bebida. Chamava João Grande, o nome dele. Morava ali na região de Maricá. E essa pessoa, ela só acordava bêbada. Ela já acordava bêbada, né? Aliás, Zé Grande, não é João Grande, Zé Grande. E todo dia o pessoal conhecia ele ali na vila como o bebedão, o bêbado, né, da vila. Ele dormia bebendo, acordava bebendo, né? E aí um dia ele sumiu da vila, os pescadores ali. Sumiu. Ninguém achava mais o Zé Grande. Aí procura, cadê? Será que morreu? Bebeu muito? Faleceu? Né? Aquela coisa, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Quando de repente, desculpa, aparece ali na vila uma pessoa bem vestida, todo cabelo cortado, barba feita, tudo bem, né? Tudo bem organizado. O pessoal olhou para ele e falou assim, não acredito. Quem é esse? Ninguém conhecia mais. Quando alguém falou, eu acho que é o Zé Grande. Aí perguntaram para ele, é você o Zé Grande? Ele falou, sou. Só que agora eu sou um novo Zé Grande, né? Eu conheci a Jesus, parei de beber, fui batizado e hoje estou renovado em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, nós ficamos diferentes esse ano. A gente tem uma atitude diferente, né? Deus, ele demonstra o seu amor. Então, não é que você vai ficar com poderes especiais, de milagre, de cura e fazer coisas maravilhosas, não é nada disso. Você vai sentir dentro de você um poder para poder falar para as pessoas. Você vai sentir vontade de pregar o evangelho, né? Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você não precisa falar em línguas ou rodopiar, fazer coisas extravagantes, não. Você, no seu meio de convivência, da sua família ali, você vai ser luz. Isso é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. É quando você recebe um poder para atuar na vida, na sua vida ali, no seu meio de influência. Entendeu? Então isso não existe assim um sinal maravilhoso, uma visão, uma luz, eu fico brilhante. Não é nada disso. É você e Deus. É você com Deus ali, você sabe que você recebeu e você está ali bem, né? Você comunhão com Deus diária, entendeu? Deu para responder ou ficou meio... Sim, deu para responder sim, que a gente fica assim meio na dúvida, né? Porque a Você achava que gente era uma coisa especial, assim, né? não achava que era uma coisa especial, não. Assim, não achava que era coisa de outro mundo, ficava brilhante, ou falava em línguas, ou nada dessas coisas, né? Até porque, como eu tenho contato com a igreja adventista e os adventistas há 40 anos, eu sei muito bem que não é isso. E lido com há muito tempo. E a gente vê vários tipos de pessoas, e isso chama atenção para a gente, essa questão do batismo do Espírito Santo, justamente por essa questão. Né? Porque às vezes a pessoa pode ser batizada nas águas. Às vezes a gente tem essa impressão, eu como uma ser humana pecadora, né? Eu posso estar realmente, com certeza, enganada. Mas você fica com essa dúvida, não só para si, aí para nós, para mim mesma, eu também tenho essa dúvida, porque você vê pessoas há anos, né, na igreja, há anos fazendo, e você sempre fica meio assim, será quando que a gente é batizado pelo Espírito Santo? Quais são os sinais, né, o que realmente a gente sente de transformação? Porque eu sei que a gente, na igreja, dentro da igreja, a gente não deve se guiar pelos membros da igreja, né? A gente deve se guiar por Deus, sempre olhando para Jesus. Isso. Mas você, querendo ou não, muitas vezes acaba influenciado, ou mexido, ou tocado pelas atitudes do outro. Então você se questiona muito. E questiona essa questão do batismo do Espírito Santo, porque às vezes eu achava, na minha humilde opinião também, que a pessoa nem estava preparada para ser batizado nas águas.
E eu achava, será que tem que estar primeiro batizada pelo Espírito Santo, aí depois vai ser batizada nas águas? Qual é a ordem, o processo? Essas dúvidas. Deixa eu explicar essa ordem aí. Que você tocou, é muito importante, foi bem lembrada a sua colocação aí. Quando é que acontece o batismo do Espírito Santo? Antes do batismo nas águas, durante o batismo nas águas, ali na cerimônia, ou depois do batismo nas águas? Vejam, não existe ordem. Tá? Para Deus não existe ordem. Eu posso estar sem ser batizado nas águas, né? Mas receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Eu posso me consagrar a Deus antes do meu batismo. Eu posso ter uma vida de comunhão com Deus antes do batismo nas águas. Ou durante. Pode acontecer durante ali uma oração fervorosa, ali pedindo a Deus o batismo do Espírito Santo e eu recebo. Ou depois. Também acontece depois. Né? Agora, qual é o sinal? O sinal é esse que eu estou falando. E um detalhe importante, Gessiana, que a gente tem que frisar aqui. Não é porque eu recebi o batismo do Espírito Santo que eu tenho ele para sempre, assegurado. Eu posso perder esse dom? Posso. Se eu me afastar de Deus, eu posso perder novamente. Posso ganhar novamente? Posso. Ou seja, ele está ligado à conversão da vida, né? À consagração. Então, se eu estou com Deus, se eu estou me consagrando a Deus todos os dias, se eu estou buscando a Deus todos os dias, eu estou recebendo o batismo do Espírito Santo todos os dias, certo? E isso não quer dizer que eu tenha um sinal maravilhoso na minha vida, não. Aquilo me faz bem. E veja, a luta é diária. Nós temos problemas, mesmo os cristãos batizados, crentes fervorosos, eles têm problema, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós temos problemas e precisamos renovar o nosso batismo todos os dias de nossa vida, porque senão nós vamos enfraquecer novamente e vamos afastar de Deus e perder esse batismo do Espírito Santo. Ou seja, não é que o Espírito Santo vai embora, eu já falei isso. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Ele não é culpa dele, é minha culpa, porque ele vem falando todos os dias no meu ouvido. Mas eu fecho o ouvido, eu não quero mais ouvir. Então, aí, a partir daí, ele não é que ele não me procure, ele está procurando todo dia, mas eu não quero ser batizado, eu não quero ser convertido, eu não quero mudar minha vida. Então, o batismo do Espírito Santo, ele requer mudanças. E essas mudanças não acontecem da noite para o dia e nem da boca para fora. Ela acontece no interior, no coração. E também eu não vou ficar alardeando pelo mundo, olha, a partir de agora eu sou, né, a santa ou o santo de Israel. Não, isso vai acontecer naturalmente e as pessoas vão vendo, não é? Vão acreditando em mim, eu vou pregando, eu vou falando aqui e ali, vou estudando. Enfim, o batismo do Espírito Santo não é algo miraculoso, é algo crescente. Ele vai crescendo na minha vida todos os dias até a glória. Lá na glória, aí está pleno o batismo do Espírito Santo na minha vida. Entendeu? Sim. Beleza, então. Então Obrigada. vamos voltar aqui. Nada, fique à vontade aí para perguntar. Vamos voltar aqui, Ricardo, na pergunta 9, né? Já respondemos, vamos para 10 então. O que Jesus destacou que devemos pedir hoje? Está lá em Lucas 11, verso 13. O que devemos pedir hoje? Vamos ver Lucas 11, verso 13. Lá diz o seguinte: ora, se vós, que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Olha aí. Né? Acabei de falar com a Gessiane. Se a gente pedir, Deus dá. E dá mais, e mais, e mais. Né? Então, nós temos... A única coisa que nós temos que fazer é o quê? Pedir. Todos os dias, pedir o Espírito Santo. Então, voltando à pergunta lá, Ricardo, o que Jesus destacou que devemos pedir hoje? O dom de cura? Não. O dom de profecia? Também não.
O dom de falar em outras línguas? Não. O Espírito Santo? Sim. Sim, o Espírito Santo. Porque só com ele eu vou ter as outras coisas. Eu vou poder fazer curas? Vou. Pode marcar já, Ricardo. O Espírito Santo. Eu vou poder falar, profetizar? Sim. Eu vou poder falar em outras línguas pré-existentes. Eu gosto de bater nessa tecla. Línguas que já existem e que é nova para mim, não é uma língua estranha? Sim, eu vou poder falar. Né? Então, a resposta certa é o Espírito Santo. Nenhuma das anteriores está errada. Tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta. Aliás, agora é o compromisso de fé. Né? Compromisso de fé, ali, o último nosso compromisso de fé. Tá bom? Quero ser um membro ativo na igreja. Olha que importante esse compromisso aí, hein? Quero ser um membro ativo na igreja e usar os meus dons para glorificar a Deus. Aceito a missão de Jesus e estou disposto a pregar o evangelho. Pastor, ainda não sei, eu tenho medo, eu tenho vergonha, não sei, nunca falei. Peça a Deus. Vocês acham que eu nasci sabendo? Eu lembro da primeira vez que eu dei estudo bíblico, irmãos. Eu tremia igual vara de bambu. Não sei, ninguém sabe. E até hoje eu sempre falo assim, eu não sei pregar, Senhor. Eu falo para Deus, né? Senhor, eu não sei pregar. E não sei mesmo. Às vezes eu saio de um sermão e eu falo assim, gente, o que eu falei? O que foi que eu falei? Eu não sei o que eu falei. Mas Deus fala por mim. Moisés, quem falou com o faraó? Foi Moisés? Não. Deus falou para ele, vá que eu vou colocar palavras na sua boca. E ele faz isso hoje, irmãos. Então experimente. Faça uma experiência. Comece a conversar de Jesus com alguém pelo WhatsApp. Ou pessoalmente, se você tiver oportunidade. Fale de Jesus. E se a pessoa se interessar, comece a dar estudo para ela. Você vai ver que você vai aprender não Agora, claro, é um pouco de dedicação. Não vou dizer que você, do nada, você vai sair falando. Não. Eu já vou dar a palavra, tá, Vanessa? Eu vi sua mão levantando aí. Deixa eu só complementar aqui. Você do nada vai sair falando. Não. Precisa um esforço, dedicação, preparo, né? Estudo. Mas não é uma coisa mirabolante que tem que fazer 3, 4 faculdades para isso. Não. Peça a Deus e Deus vai te dar oportunidade e vai te dar conhecimento. Vanessa, pode abrir aí o seu microfone e falar? Vanessa? Não sei se ela está conseguindo. Desculpa. Oi. Oi. Tá ouvindo? Agora estou. Tá ouvindo? Ah, tá. Agora... Então, que eu ainda tenho bastante dúvida, né, sobre essa questão do Espírito Santo. Na semana passada, eu perguntei algumas coisas, aí você estava explicando para a Graciane que o batismo do Espírito Santo ele é diário, né? Isso. Que não tem ordem, né? Se é água, se é o Espírito Santo, né? Isso. Aí, deixa eu ver se eu consigo explicar, porque às vezes a gente está com dúvida, mas também não sabe fazer a pergunta, né? Por exemplo, no caso, uma pessoa batizada no Espírito Santo, como você estava explicando, né? Não é questão do falar em línguas, né? Mas aí, como é que eu posso explicar? Aí tem a palavra de Gálatas, que fala dos frutos do Espírito. No caso, por exemplo, uma pessoa que sai do Espírito Santo, vamos dizer assim, não sei se eu estou falando da forma correta, que perde o dom, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom do Espírito Santo, ela tem que estar caminhando certinho, né? Eu acredito também em seguir todos os mandamentos corretos, né? E mais várias outras coisas, inclusive praticar os dons do Espírito. Se por um acaso a pessoa, num determinado momento, num determinado dia, ela, porque lá fala que não se ira facilmente, eu não lembro qual parte que fala que não se ira facilmente. Se no momento
ela se irou ou falou mal de alguém, por exemplo, naquele mesmo dia ela perde esse dom do Espírito Santo, no dia, vamos dizer, no dia seguinte, aí ela, é como se ela começasse tudo de novo. Como é que funciona? Porque se eu pensar dessa forma, todo mundo está ferrado, porque a gente peca todo dia, né? A gente às vezes não quer, mas às vezes, por exemplo, a gente se está entendendo a minha pergunta? Não sei se Tô estou sendo entendendo. clara, não sei se é... Não, já entendi. Tem aqui uma sugestão de resposta para você. Ótima pergunta. Ótima pergunta, porque assim, na minha fala, até peço desculpa de eu entender isso, né? Que a gente ganha num dia, perde no outro. Mas veja bem, é tudo paulatino, Vanessa. Né? Não é assim da noite para o dia que você ganha, também não é da noite para o dia que você perde. Né? Por exemplo, o dom de línguas, o verdadeiro dom de línguas. Né? Eu começo a estudar inglês, francês, alemão, eu vou aprender em quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, para eu aprender essas línguas. E como é que eu perco? Se eu deixar de treinar, deixar de falar. Né? Então, o dom do Espírito Santo, ele pode surgir com você, já nascer em você, você já tem aquele dom, mas se você não treinar, você vai perdendo, no gerúndio, né? Não é que você perde de uma vez só, você vai perdendo esse dom do Espírito Santo. E chega um momento, Vanessa, que você acaba desiludida. Eu não quero mais fazer isso na igreja, eu não quero mais trabalhar, não quero mais pregar o evangelho. Então, Deus vai tirando aquilo de você, do seu coração, né? Ele vai botando em outra pessoa, ele precisa que alguém pregue. Tá bom? Então não é que você vai perder de um dia para o outro. Vamos supor, aí você falou, hoje eu pequei, aí eu perco. Não, você pode se arrepender do seu pecado. E aí vem o Espírito Santo, como você tem ainda contato com ele, ele fala com você. Desculpa eu estar usando o seu exemplo, mas fala comigo, vou usar meu exemplo. Cláudio, você errou, você está errado, não faça isso. Volte atrás. Se eu dou ouvido à voz do Espírito Santo, eu volto atrás, me arrependo e sou batizado novamente. E vou continuando minha vida. Erro novamente, volto atrás e continuo minha vida. Eu costumo comparar a caminhada para o céu a uma escada. Né? Então, deixa eu usar você aqui, Vanessa. Você está subindo a escada, né? Eu também estou subindo. Você está lá em cima, bem perto já do céu, tem alguém no meio e eu estou aqui embaixo. Então, estou me esforçando, estou subindo, né? Vou. Mas um belo dia eu caio na tentação do inimigo e caio lá embaixo da escada. Caí da escada, né? Caí em pecado. Vem Satanás, fala que eu estou errado e tal, e me recrimina, fala, você não pode, você não merece. Mas Jesus vai e me resgata. Fala, não, filho, vem para a escada, vem para a caminhada. E eu volto para a escada. Aí eu estou no início da escada. Você está lá em cima, alguém está no meio, eu estou lá no início. E Jesus volta naquele dia. Jesus voltou. Quem que ele vai salvar? Só você e os que estão ali no meio, eu não tenho salvação? Não. Jesus vai levar todos que estão na caminhada, na subida da escada. Entendeu? Então, o dom espiritual, ele vem não por mérito, mas por procura. Se eu procuro, eu começo a não procurar mais, eu vou perdendo. Mas se eu volto a procurar, eu vou ganhando novamente. Entendeu? Então, não existe assim uma determinação de tempo. Quanto tempo dura esse meu dom espiritual, esse dom do Espírito Santo? Não existe tempo. Entendeu? Mas eu tenho que procurar e tenho que desenvolver esse dom. Eu não posso ficar com ele guardado para mim só. Não sei se deu para responder ou se Deu ficou... bastante. Aí Deu eu para queria explicar só direito? fazer uma outra pergunta dentro dessa explicação que o senhor deu. Aí o senhor falou que tem pessoas que já nascem com um dom, e se ela não desenvolver esse dom, ela perde. Como que a pessoa sabe que ela nasceu com esse dom? É possível uma criança já Sim. saber que está com dom? Por exemplo, só um exemplo mesmo, né? Que o senhor está usar minha filha como exemplo.
Como é que, se minha filha nasceu com dom, como é que eu sei que ela tem esse dom para ajudar ela a desenvolver? Um exemplo. Por exemplo, uma criança, ela tem a tendência musical, né? Então você coloca ela numa escola de música, você bota ela para tocar na igreja, ela vai crescendo, ela gosta. Mas chega um determinado momento da vida, adolescência ali, né? Aí ela enjoa, não, mãe, eu não quero mais, não quero tocar na igreja, eu vou parar. Ora, ela com o tempo, ela vai crescendo, vai se tornando adulta, ela vai desaprendendo, né? Ela vai deixando de ter aquele dom da música, ou deixando de desenvolver aquele dom. Ela poderia... Desculpa, não estou usando o exemplo da tua filha, não. Estou usando um exemplo geral. Aquela pessoa, ela acaba... poderia, né? Ela poderia usar aquele dom para ensaiar um coral, desenvolver música na igreja, né? Cantar na igreja, mas ela não quer, ela para com aquilo ali, então ela vai perdendo aquele dom. Chega um momento que ela não tem mais vontade de usar aquilo, perdeu a vontade, não quer mais. Lógico, se está acontecendo isso na vida daquela pessoa, outras coisas vão acontecer junto. Se ela está perdendo aquela vontade de cantar na igreja, desenvolver, ela também está perdendo a vontade de ir para a igreja, né? de procurar a Deus, de estudar a Bíblia. Com certeza uma coisa leva a outra. Então, veja, o dom espiritual está ligado à consagração em nossa vida. Se a gente não tem vontade de desenvolver os dons, com certeza a nossa vida espiritual também está abalada, certo? Uma coisa depende da outra. A gente só vai ter dons espirituais se a gente estiver ligado a Deus. Aqui fala a cabeça, né? Que é Cristo. Então, se a gente começa a se desligar dele, com certeza os dons vão se perdendo, a espiritualidade vai se perdendo e a pessoa vai se afastando da igreja, de Deus e de tudo que vem dele. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Nada. Muito bem, Ricardo. Nós chegamos ao final, nós vamos fazer uma oração aqui agora, para Deus abençoar. Tem mais alguma pergunta? Ok? Então vamos fazer uma oração para Deus abençoar o nosso estudo? Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo de hoje. Nós vamos complementá-lo com algumas orientações bíblicas no WhatsApp, no grupo ali. Que o Senhor ilumine a cada estudante, a cada professor aqui presente, a cada coordenador, para que possamos, Senhor, cada dia desenvolver nossos dons, nossos talentos para Jesus, na pregação do Evangelho, Senhor, onde estivermos com a nossa família, com os nossos amigos das redes sociais, nossos amigos do trabalho, da escola, da faculdade, onde estivermos, Senhor, sejamos luz e sal da terra. Que o Senhor nos abençoe com o dom maior, que é o dom do amor, o amor ao próximo, amor a Deus, amor a tudo aquilo que vem nos ajudar a nos consagrar a Ti. E tenhamos força e coragem para superar as dificuldades e estar ligados à videira e a Cristo Jesus e à sua igreja. Muito obrigado por esse estudo e lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.